Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Passam de 360 mil os casos prováveis de dengue em 2024 no Brasil. Em 2 décadas, o país teve 10 mil mortos por causa da doença e 16 milhões de casos prováveis. Mesmo com a explosão de casos, a vacina contra a dengue está em falta na rede privada de saúde. A fabricante informou que, neste momento, vai priorizar o SUS. De novembro do ano passado a janeiro de 2024, a procura pela vacina da dengue, a Qdenga, cresceu 600% nas farmácias Raia e Drogasil. A rede ainda não sentiu o desabastecimento, mas hospitais e laboratórios daqui de São Paulo já informaram a falta do imunizante produzido pela farmacêutica Takeda. Pela alta demanda, as vacinas esgotaram no final de semana no Hospital Sírio-Libanês. O Albert Einstein está com abastecimento parcial e algumas unidades do grupo Fleury também não têm mais estoque. Por meio de nota, a empresa fabricante informou que está concentrada em atender de forma prioritária o Ministério da Saúde para promover o acesso da vacina contra a dengue de forma integral e gratuita para a população. A Takeda acrescentou que o reabastecimento será gradual e deve priorizar pacientes que já receberam a primeira dose e agora precisam completar o esquema vacinal. Serão entregues 6 milhões e 600 mil doses neste ano. Para 2025, mais 9 milhões de doses devem ser fabricadas. Nesta semana, a vacina Qdenga começa a ser distribuída ao Sistema Único de Saúde em 521 cidades consideradas endêmicas para a doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 345 mil casos prováveis de dengue. Em meio à explosão de casos de dengue, a gente chama a atenção sobre a importância de redobrar os cuidados. Afinal, é nesse momento que surgem muitas receitas, fórmulas e indicações para combater os sintomas da doença. E o ideal é sempre procurar ajuda médica. 1 a cada 10 casos de dengue pode evoluir para a forma mais grave da doença. E a preocupação nestes casos é que o uso de medicamento em situações comuns pode agravar ainda mais a situação em casos de infecção pelo vírus da dengue. Remédios encontrados facilmente sem a necessidade de apresentar receita, como ibuprofeno, aspirina, nimesulida e o diclofenaco, por exemplo, estão nessa lista. Segundo essa farmacêutica, oferecem riscos todos aqueles que pertencem à classe chamada de anti-inflamatórios não esteroides, que envolvem analgésicos e antitérmicos. No balcão, a gente já tem um protocolo, né, que se for suspeita de dengue, a gente não prescreve anti-inflamatórios, né, não hormonais, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, né? Porque a dengue pode levar a problemas de hemorragia. Geralmente a gente passa tratamento paliativo, né? Que é com dipirona, paracetamol para dor, febre, né? Um reidratante oral, né, só pelo desconforto. Os anticoagulantes também devem ser evitados. Em casos de suspeita ou confirmação de dengue, a preferência deve ser pelos analgésicos como dipirona e paracetamol, sempre com recomendação médica. Pode dar um problema gastrointestinal forte, né, dar problemas sérios, né, e a dengue hemorrágica pode levar à morte, sim. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, exatamente. Com muita orientação no balcão, orientação médica e do farmacêutico também. Hoje não há um remédio específico contra a dengue, mas a vacina chegou na rede privada no ano passado, custando em média R$ 400 a dose, e a rede pública gratuitamente a partir deste ano. O Ministério da Saúde anunciou que 521 cidades brasileiras vão receber ainda este mês doses do imunizante Qdenga, do laboratório Takeda, para aplicar através do SUS, em uma população entre 10 e 14 anos de idade que tem o maior índice de hospitalização entre os aptos a tomar a vacina. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma imunização em massa começou em janeiro, devido a um convênio entre o fabricante e a prefeitura. Até agora, 21.800 pessoas entre 4 e 60 anos de idade tomaram a primeira dose. E vamos falar sobre um assunto que mexe com o seu bolso: os planos de saúde que estão ficando cada vez mais caros.
No ano passado, em alguns casos, o reajuste ultrapassou os 20% e essa correção ficou muito acima do que foi apontado pelo IPCA. E, infelizmente, a tendência de alta vai continuar neste ano. Há poucos dias fomos surpreendidos com a notícia de que os planos de saúde empresariais vão sofrer um novo reajuste, afetando cerca de 45 milhões de pessoas. Além das preocupações comuns de início de ano, com uma lista enorme de contas para pagar, os trabalhadores brasileiros já ficam de olho também no aumento dos planos de saúde, que muitas vezes extrapolam o orçamento. E a preocupação não é para menos. No ano passado, os planos coletivos tiveram alta de até 25%. Já os planos individuais, que têm o reajuste regulado pela ANS, subiram 9,63%. Para este ano, os aumentos devem ser semelhantes aos do ano passado. Os planos coletivos, que representam cerca de 80% do setor, devem chegar a um reajuste médio de 25%. Um reajuste desse patamar pode até levar a empresa a cancelar ou mudar o plano do segurado por outro com cobertura limitada. De acordo com especialistas, essa correção feita pelos convênios dos planos coletivos por adesão ou corporativos nos últimos meses ficou muito acima do apontado pelo IPCA para o setor. A justificativa das empresas é de que o reajuste é reflexo do aumento dos custos médicos hospitalares e prejuízo bilionário do setor nos últimos anos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar define as regras para a prestação de serviço das operadoras, mas não limita o reajuste dos planos coletivos e estabelece um teto para os planos individuais contratados diretamente pelas pessoas. A preocupação com os preços dos planos de saúde tem levado muita gente a fazer portabilidade. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, só no ano passado 378 mil pessoas entraram no site da agência em busca de informações para trocar de plano. Ao informar o motivo, 40% das pessoas disseram que buscavam um plano mais barato. Já as reclamações relacionadas à portabilidade de carências aumentaram 44% em 2023, na comparação com o ano anterior. O Procon de São Paulo faz um alerta. Mesmo que os planos coletivos não sejam regulados pela ANS, eles devem obedecer o Código de Defesa do Consumidor na hora de reajustar os valores. Qualquer tipo de reajuste que é fixado, eles têm que responder os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que é informar o consumidor e comprovar a necessidade daquele percentual aplicado. Quando o consumidor entende que o reajuste está muito acima do índice inflacionário, as empresas têm que apresentar para os consumidores essa descrição, esse planilhamento, essa justificativa objetiva da aplicação desse reajuste. E principalmente de que houve toda a tentativa de negociação possível da operadora com seus parceiros comerciais para fixar e para tentar melhorar esse reajuste que é aplicado nesse momento. O órgão ressalta que o reajuste, muitas vezes considerado abusivo, pode ser discutido judicialmente. Apesar de não haver aí a fiscalização da ANS, a fixação do percentual, os planos coletivos eles têm que responder à Lei 9656 nesse aspecto, né, da regularidade da comprovação do reajuste, da necessidade, né, atuarial da composição naquele percentual que está sendo aplicado, e também ao Código de Defesa do Consumidor. Então, quando não tem nenhum esclarecimento, nenhum detalhamento, o primeiro passo é procurar a empresa para buscar esse esclarecimento. Verificar se o contrato é claro de como esse reajuste vai ser composto e apresentado anualmente, ou seja, por sinistralidade. E não havendo essa informação contratual, ou até mesmo essa resposta junto com uma reclamação da ouvidoria do consumidor junto à operadora, procurar registrar essa reclamação nos órgãos de proteção e defesa do consumidor para tentar obter essa informação e, se não conseguir resolver amigavelmente nessa esfera administrativa, que são os PROCONs, aí sim o consumidor pode acionar o Poder Judiciário. Um estudo revelou o risco do uso indiscriminado para tratamento de TDAH por pessoas sem diagnóstico do transtorno. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite.
A pesquisa mostra que as pessoas que não são diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ter o efeito reverso desses remédios. Segundo o estudo publicado pela revista inglesa Advanced Science, os participantes que utilizaram os medicamentos sem prescrição apresentaram queda na cognição e também na produtividade, já que tiveram aumento de tempo e esforço para a realização das atividades propostas na pesquisa, na comparação com os resultados alcançados quando não estavam sob o efeito dos remédios. Os pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Melbourne, na Austrália, fizeram 4 ensaios. Os ativos avaliados foram o metilfenidato, que é o princípio ativo da chamada Ritalina, o modafinil, que é o fármaco do Stavigil, e a dextroanfetamina. Outro estudo realizado na Suécia mostrou que o uso prolongado de medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade estaria associado ainda a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como hipertensão e doença arterial. Mas isso no caso dos pacientes diagnosticados com TDAH. A exposição do estudo foi a duração cumulativa do uso desses medicamentos até 14 anos. Ao longo do acompanhamento desse período, cada aumento de 1 ano no uso de remédios para TDAH foi associado a um risco 4% aumentado de doenças cardiovasculares. A pesquisa destaca que é importante pesar com muito cuidado os benefícios e os riscos ao tomar decisões de tratamento sobre o uso de medicamentos para a TDAH em longo prazo, com avaliação inclusive dos sintomas cardiovasculares. O INSS informou que não vai suspender benefícios de aposentados e pensionistas por falta de prova de vida, como muitos imaginaram ao receber o comunicado do órgão. Olha só, depois que quase 3 milhões de segurados nascidos entre janeiro e fevereiro receberam um comunicado que dizia que eles não tiveram seus dados validados durante o cruzamento de informações do Instituto Nacional do Seguro Social, o órgão informou que não vai suspender o benefício de aposentados, pensionistas, nem de beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial. Até porque hoje cabe ao próprio INSS comprovar que o cidadão está vivo. Por meio de nota, o Instituto informou que esse comunicado estava previsto na rotina para dar conhecimento ao aposentado e pensionista que ainda não foi encontrado em base de dados e, por isso, a comprovação de vida não foi confirmada. Mas isso não quer dizer que os aposentados e pensionistas precisam se deslocar ao banco onde recebem o pagamento ou uma agência da Previdência Social. Essa busca ativa é feita pelo próprio INSS e, para isso, é importante que o segurado mantenha os dados atualizados. O Instituto realiza o cruzamento de dados do beneficiário com informações da base do governo e, de acordo com a nota emitida pelo órgão, para não suspender benefícios aleatoriamente, como foi feito no passado, o INSS está em busca de mais bases de dados com diversos órgãos para ampliar o cruzamento de informações. Segundo o INSS, hoje são pouco mais de 4.350.000 pessoas com datas de aniversário de janeiro a março que ainda não tiveram a prova de vida confirmada. O medicamento usado para tratamento de obesidade, chamado semaglutida, virou febre no Brasil. Mas não para tratar a doença, e sim para fins estéticos. Especialistas alertam para os efeitos colaterais. Pois é, a revista Science, uma das mais respeitadas do mundo, considerou o medicamento semaglutida, usado para tratar a obesidade e diabetes tipo 2, como uma das grandes inovações recentes da ciência no ano passado. O remédio, que tem como formato de uma caneta e é aplicado na barriga, também passou a ser usado por pessoas que querem perder peso e, no Brasil, tornou-se o medicamento que mais movimentou dinheiro nas farmácias. A Novo Nordisk, a farmacêutica que inventou o medicamento, hoje é a empresa mais valiosa da Europa. De acordo com o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, esse medicamento
medicamento novo consegue, pela primeira vez, perder médias de peso acima de 15%, enquanto os mais antigos chegavam a 10%. Segundo a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa, no Brasil, em 2021, esse remédio foi o mais vendido. No entanto, a acessibilidade a essa descoberta da ciência é limitada para algumas pessoas, devido ao custo elevado. Uma caneta vendida facilmente sem receita nas farmácias custa, em média, R$1.000. Um estudo de uma empresa global de serviço financeiro estimou que até 2035, 7% da população americana, que está entre as mais obesas do mundo, estarão usando a canetinha. E isso vai mudar significativamente o consumo. Diante disso, o remédio é considerado seguro, mas não há estudo apontando o risco que pessoas que querem perder pouco peso. Bom, a perda de peso é um desejo de muitas pessoas. Medicamentos que prometem, essas mudanças, essas perdas de peso, eles até dão alguns resultados, mas o ideal é procurar um nutricionista ou endocrinologista e também a prática de atividades físicas. É bom tomar muito cuidado com o reboot, que é quando, depois que acaba de tomar o remédio, parece que aqueles quilinhos perdidos voltam e voltam com tudo. É isso mesmo. E ainda falando sobre saúde, toda semana são divulgados estudos que mostram que as atividades físicas são um remédio para muitas doenças. E a nossa equipe foi até um box de CrossFit para entender melhor tudo isso. Vamos conferir. Colesterol alto, diabetes, depressão e obesidade podem ser controladas com a prática de atividades físicas e uma boa alimentação. Mas muita gente se pergunta: todo mundo pode fazer algum tipo de atividade física? A educadora física Sayuri Sato responde. Todos podem praticar atividade física. Todos precisam praticar atividade física, até por uma questão de manutenção fisiológica e física, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. Mas espera, o que é considerado atividade física? Atividade física é desde recrutamento de músculos e articulações, a partir do momento que você muda a sua frequência cardíaca basal. E qual a diferença entre atividade física e exercício físico? A atividade física pode ser desde limpar a sua calçada com uma vassoura, você está recrutando sua musculatura para exercer essa tarefa. E exercício físico é desde uma programação de atividades físicas com uma intenção e um objetivo em condicionamento físico, fortalecimento, entre outros objetivos que você pode listar a partir de uma programação de treino. Isso é exercício físico. Não importa a minha idade, peso, se eu tenho algum tipo de problema de saúde hereditário. Inclusive, a propensão a uma doença não significa que você não consegue evitar que ela faça parte da sua vida. Muitas vezes a gente fala, não, meu pai tem diabetes, minha mãe tem colesterol, doença do coração, enfim. As nossas doenças hereditárias, a gente acha que a gente já nasce com essa carga. Sim, nascemos, mas só desenvolvemos se o nosso estilo de vida não for conveniente. A parte do estilo de vida conta muito. Então, a atividade física, ela move o nosso corpo de forma a transformar tudo que a gente come em corpo. Então, se eu não me alimento bem e não faço atividade física, a chance de desenvolver essa doença hereditária, elas aumentam e muito. Isso faz com que eu precise muito mais de remédio, de uma carência ou outras coisas. E olha, os benefícios são muitos. Melhora na qualidade do sono, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade e, além de tudo, proporciona a socialização e a convivência. E tem gente que encontrou na prática de atividades físicas uma válvula de escape. Tenho mais disposição, perdi peso, parei de fumar, parei de beber. Acho que foi isso, mais pela saúde. É muito bom para mim, eu me sinto mais fortalecido. E se associada à fisioterapia, por exemplo, existe uma melhora na recuperação de lesões. O paciente, quando ele passa pela fisioterapia, o início desse tratamento
mais tranquilo e depois ele vai ser direcionado para a atividade física que ele pratica para continuar a sua atividade regular do dia. Vale lembrar que todo tipo de atividade física precisa de acompanhamento profissional. E se o seu objetivo for a prática frequente de exercícios físicos, um acompanhamento multidisciplinar vai te ajudar. Um dos primeiros cuidados que é relevante você ter quando vai dar início a uma atividade física é, primeiro, fazer o check-up, ver se está tudo ok com seus hormônios, a sua disposição fisiológica. E a partir daí, né, com a orientação de algum profissional de educação física, você começar aos poucos a ser inserido na modalidade. Minha orientação como profissional de educação física é: vá atrás de um exercício físico, de uma modalidade física, de uma atividade física que te faça ter prazer. Muitas pessoas me procuram já para resolver alguns problemas. O que eu direciono para você? Procure como forma preventiva. Bom, então é isso. Depois de entender como a atividade física pode melhorar a qualidade de vida, é a sua vez de se exercitar. Veja a seguir: celular seguro. Quase 20 mil pessoas já pediram bloqueio de aparelhos pelo aplicativo. E ainda, adestrador lança livro para ensinar tutores a educar os pets de forma simples e prática. Nós voltamos em instantes. Até já! Em pouco mais de um mês, quase 20 mil pessoas já pediram bloqueio dos aparelhos celulares no aplicativo Celular Seguro do governo federal. A maioria dos casos é decorrente de furtos e roubos. Só nos últimos 11 dias, o número de pessoas que pediram bloqueio de celulares no app Celular Seguro dobrou, justamente por decorrência aí dos roubos e furtos. Só que em São Paulo, nesse fim de semana, 78 pessoas foram presas e aí a polícia recuperou 83 aparelhos. Criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa ferramenta tem o objetivo de combater esse tipo de crime. Isso porque depois de bloqueado pelo aplicativo, o aparelho não serve mais para revender. Com esse programa, as vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis bloqueiam, além do aparelho, os aplicativos digitais contidos nele. E aí as instituições financeiras que aderiram ao projeto também bloqueiam as contas. Quando o celular é roubado, furtado ou perdido, o titular da linha consegue fazer todo esse processo de bloqueio com poucos cliques feitos por meio de outros dispositivos que ele mesmo cadastra no app. A vítima também pode bloquear o aparelho acessando o site celularseguro.mj.gov.br. Eu vou repetir: celularseguro.mj.gov.br, que é esse site que aparece aí na sua tela. Para quem ainda não está cadastrado na ferramenta, o acesso ao celular seguro pode ser feito por meio desse mesmo site e também do gov.br. Ou então basta baixar o app nas lojas de aplicativos dos dispositivos móveis nos sistemas Android e iOS. Até esse momento, o celular seguro já tem mais de 1 milhão de usuários cadastrados em todo o país. As facções e milícias que atuam no Rio de Janeiro bateram um recorde histórico de criminalidade. E o principal instrumento para ganhar muito dinheiro foi a extorsão. Quem traz mais informações é o Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro fechou 2023 com um número histórico. Os casos de extorsão atingiram a maior marca dos últimos 20 anos, com um aumento de 42% em relação a 2022. Foram mais de 3.200 notificações nesse período. Segundo a Polícia Civil, esse crescimento se deve, em parte, à exploração dos territórios por organizações criminosas como milícias e facções do tráfico de drogas. O crime de extorsão tem se tornado cada vez mais comum de se ver na cidade do Rio, principalmente na Zona Oeste,
onde 26 bairros apresentaram aumento no número de denúncias, incluindo Campo Grande, Bangu, Praça Seca, Taquara e muitos outros. Além de moradores e comerciantes, as extorsões também costumam ser praticadas contra empresas. Em janeiro deste ano, o prefeito Eduardo Paz denunciou através de suas redes sociais a cobrança indevida de R$500 mil à empreiteira responsável pelas obras no futuro Parque Piedade, na zona norte do Rio. E para quem não paga o valor cobrado, os criminosos ameaçam paralisar as obras. E para moradores e comerciantes, a justificativa é para a segurança do local. Depois de excluir mais de 1.700.000 beneficiários com irregularidades no cadastro do Bolsa Família em 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que pretende revisar ao longo deste ano os dados de outras 7 milhões de famílias. Devem ser analisadas famílias com informações desatualizadas ou com inconsistências na renda declarada. Principal programa do governo na área social, o Bolsa Família tem passado desde o ano passado por um processo de revisão cadastral. Segundo o governo, o objetivo é evitar que pessoas recebam o benefício de forma irregular, além de garantir que quem precisa tenha acesso ao programa. O governo também tem revisado os dados do Cadastro Único, considerado a principal porta de entrada para os programas sociais, porque permite às famílias de baixa renda acessar, além do próprio Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, BPC, e a tarifa social de energia elétrica, por exemplo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, esses 7 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão passar por revisão em 2024 porque estão com os dados desatualizados, apresentaram inconsistências na composição familiar ou nas informações de renda declaradas. Um exemplo disso são as famílias cadastradas como unipessoais, formadas por uma única pessoa, mas que divide a casa com outras pessoas. Uma pesquisa revelou que quase todos os trabalhadores querem que os valores do Vale-Refeição sejam reajustados de acordo com a inflação. Muitos alegam que, do jeito que está, fica difícil garantir os gastos até o fim do mês. Um levantamento feito com trabalhadores brasileiros, usuários dos benefícios Vale Alimentação e Refeição, indicou um descontentamento com os valores recebidos em comparação com o preço dos produtos nos mercados. Para 82% dos beneficiados, o valor do cartão é considerado ou baixo ou suficiente para atender às necessidades básicas, mas não proporcionam os excedentes. Já para 44% dos entrevistados, os valores não cobrem as necessidades alimentares mensais. O caminho apontado por 98% dos usuários do benefício para suprir o baixo valor é o reajuste anual, compensando a variação da inflação para acompanhar o aumento do custo de vida. Lembrando que o Vale Alimentação não é obrigatório por lei e, portanto, têm direito a ele os trabalhadores seletistas contratados por empresas que oferecem esse benefício. A exceção acontece quando existe uma convenção ou acordo coletivo de trabalho com o sindicato responsável pela categoria. E o valor máximo que a empresa pode descontar é 20% do salário contratual do funcionário. Com previsão de recuo na produção, produtores rurais de Mato Grosso do Sul discutem estratégias para a safra de soja. Eleisa está muito preocupada com a situação da colheita da soja. Ela prevê uma quebra na safra de 20%. Deve colher no máximo 45 sacas por hectare, quando o normal seria entre 55 e 60 sacas. No plantio, o tempo não ajudou o produtor rural, né? Em vários lugares do Mato Grosso do Sul nós tivemos seca no mês de outubro e atrasou 30 dias aí praticamente o plantio da soja. E agora a gente vai ter uma colheita mais tardia, mais espaçada e isso com certeza culminou com uma quebra aí de 20% da colheita e das lavouras de soja. A safra de soja no nosso estado deve recuar quase 8%. A previsão é colher 13,8 milhões de toneladas. Na última safra, foram cerca de 15 milhões de toneladas. Outra questão é o preço. Na última safra, a saca foi vendida em média a R$ 180. Agora está R$ 98.
em função de mercado internacional e também da toda a situação que nós estamos vivendo de consumo, importação, China e esses aspectos. É tanto número ruim, né? E diante desse cenário, tem jeito do produtor fazer ainda uma boa comercialização da soja? A resposta é sim. E tá logo ali, ó. Especialistas em safra de soja e mercado financeiro mostraram para os produtores que ainda dá tempo de se recuperar, mesmo porque só 30% da safra de soja em Mato Grosso do Sul foi comercializada. Então, para fechar um bom negócio, o lance é o seguinte: precisa buscar, corretoras, que fazem essa operação junto ao mercado financeiro, e aí você vai comprar essas opções, comprar essas estruturas dentro da Bolsa de Valores, da B3, que é o mercado que negocia essa operação. E para quem apenas consome os produtos derivados da soja, será que alguma coisa muda neste ano? Os preços ficam mais interessantes, mas a gente enxerga que como um todo não reflete muito, porque o preço são determinados produtos que a indústria tem as margens delas e ela não vai baixar. Então, isso continua da mesma maneira. A construção de um polo turístico em João Pessoa, na Paraíba, já desmatou 47 hectares de Mata Atlântica. A obra vem acumulando um histórico de danos ambientais desde 1988. O polo turístico de Cabo Branco, no litoral da Paraíba, é tido como o maior complexo turístico planejado no Nordeste. Ele está inserido no corredor de biodiversidade da Mata Atlântica do Nordeste, cercado de unidades de conservação, que, mesmo protegidas pela lei, foram impactadas pelas obras e pela fragmentação da floresta. Até o momento, pelo menos 47 hectares de Mata Atlântica já foram desmatados desde o início das obras e diversas espécies de animais vêm desaparecendo da região ou morrendo por atropelamento. O projeto é uma promessa do governo da Paraíba, que teve seu primeiro embargo em 1988 na implantação das vias de acesso em função do desmatamento em área de proteção permanente, aterro de mangue e desmonte sem autorização prévia. A obra foi desembargada em 2006, após a assinatura de um termo de ajuste de conduta que previa a recuperação das áreas degradadas. Após alguns anos parada por instabilidade política no estado, em 2009 as obras do Centro de Convenções foram iniciadas, com uma nova licença de instalação. Porém, o Ministério Público Federal encontrou diversas obscuridades e ilegalidades para acabar com a vegetação da Mata Atlântica. Por esse motivo, a obra teve sua primeira etapa finalizada apenas em 2012, com a construção do Centro de Convenções de João Pessoa. Em 2023, as obras recomeçaram, após um longo processo de manobras jurídicas e políticas que resultaram em um acordo em relação às compensações necessárias para o licenciamento ambiental. O anúncio da retomada das obras pela Companhia Paraibana de Desenvolvimento levou ambientalistas e pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba a denunciarem em uma carta aberta os danos irreversíveis que a construção iria causar ao ecossistema daquela região e as irregularidades referentes ao licenciamento ambiental. Um procurador ligado ao Ministério Público Federal da Paraíba, que atua em questões ambientais em João Pessoa, afirmou que existe um inquérito civil avaliando se as compensações que foram acordadas são suficientes ou não para acabar com a vegetação. Em uma vistoria realizada às obras em dezembro do ano passado, foram verificadas o descumprimento de várias regras ambientais pré-estabelecidas. Diversos especialistas também afirmaram que a obra precisa ser enquadrada na condição de utilidade pública ou interesse social, e não como um complexo turístico. Adestrar um pet não é nada fácil e, na maioria dos casos, exige muito conhecimento e técnica. Normalmente, cães são treinados por adestradores profissionais. Mas agora, um desses especialistas lançou um livro para dividir tudo o que sabe com os tutores. São dicas valiosas que ele compartilhou com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe. Gira, senta, fica, volta e dá patinha. Tudo isso com simples comandos. Quem não quer ter um bichinho assim, cheio de habilidades e super educado?
O Maradona sabe muito bem onde fazer as necessidades, não pula nas visitas e já sabe até controlar os latidos. Para aprender tudo isso, esteve 6 meses sob a mentoria do Luiz Alberto, adestrador profissional conhecido como Dr. K9, proprietário deste colégio canino, fundado há 5 anos na Zona Leste de São Paulo. Aqui nós temos creche, né, hotel, banho-tosa, veterinário, inclusive o principal, adestramento. Adestramento de quantos cães já foram realizados aqui ao longo desses 5 anos? Uma média aí de quase 1.000 cachorros já foram adestrados. São cães de todas as raças e idades? Qualquer um pode ser adestrado? Sim, qualquer cachorro, qualquer idade pode ser adestrado. E que bom seria se todos os cães tivessem acesso a esses ensinamentos, não é mesmo? Foi pensando nisso que o Dr. K9 resolveu escrever o livro Adestramento para Tutores, para compartilhar todas essas dicas com papais e mamães de pets. Eu mesma acabei de aprender uma aqui, eu que nunca tive a menor noção sobre adestramento. E eu vou mostrar para vocês, olha só. Kira, senta, senta, dá patinha, dá patinha. Aí, muito bem, muito bem. Essa é só uma das técnicas entre as inúmeras contidas no livro. Uma ferramenta que chega para democratizar o adestramento, que, segundo Luiz, não é tão barato. Olha, hoje está numa média de R$1.000 por mês. Então aí você põe um trabalho de obediência, numa média aí de uns 6 meses. Não é todo mundo que consegue estar pagando ali 6 meses R$1.000. E hoje o livro é um valor muito mais acessível para todo mundo. E você lá tem todas as técnicas e, na verdade, tem todas as respostas que você precisa com o seu pet. A primeira delas é como ensinar o pet a fazer as necessidades no lugar certo. O cão, ele não fica confortável de fazer as suas necessidades onde está sujo. Então ele procura lugares limpos. A dica é, que está também no meu livro, é sempre 2 tapetinhos. Um para o número 1 e um para o número 2. 3 xixi ali, tira aquele tapetinho e coloca um novo. Sempre faz essa troca. E quando o cachorro é daqueles que arrasta o dono durante o passeio, hein? Eu pego um petisco, tá? Coloco na minha mão. Vou colocar bem assim, deixar ele mordiscar e vou andando do meu lado, ó. Junto. Vou dando para ele o comando junto, ó. Junto. Ele vai permanecendo do meu lado e eu vou pagando a recompensa para ele entender que ficar ao meu lado é uma coisa prazerosa, ó. Junto. Junto. Assim ele vai entendendo que ficar ao meu lado, ele vai sentir prazer, ele vai ter recompensa. E se ele estiver lá na frente, tá errado, porque ele está me levando para passear. Já com o comando Fica, o adestrador ensina como manter o cãozinho calmo quando o tutor sai de casa. Ele enfatiza que é preciso se afastar aos poucos e sempre dar recompensas. Recompenso de novo. Fica. Fica. Agora eu vou abrir a porta. Vou começar a sair. Fica, mão sempre aberta, mostrando para ele que é para permanecer no local. Vou voltar, recompensá-lo. Muito bom. Fica. Agora eu vou sair bem devagar e ele vai permanecer no local sem a fuga. Isso e muito mais está no livro Adestramento para Tutores, encontrado nas principais livrarias do país. Um manual que mostra até como ensinar o bichinho a dar aquele abraço. Que gracinha, hein? Como não se apaixonar por essas fofuras. Parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo domingo para você. Até mais.